A graça e a paz, irmãos e irmãs do Messias, tudo bom? Vamos para a continuação do estudo bíblico do livro de Eclesiastes, sem muitas delongas, para o vídeo não ficar muito grande, né? Vamos lá. Olha aí. Vou ver se está tudo certo aqui. Acho que assim tá bom. Vamos lá. Dá sequência aqui. Mas identifica você como insensato. Quando você fizer uma promessa a Deus, cumpra-a. E logo. Deus não gosta de conversa fiada. Então, se você fizer um voto, cumpra-o. É melhor não fazer voto algum que fazer e não cumprir. Não deixe que sua boca faça de você um pecador. Quando chamarem para dar explicações, não venha com a conversa: desculpe, não foi bem isso que eu quis dizer. Por que se arriscar? Quer que Deus destrua tudo o que você construiu? Mas contra tantos absurdos, ilusões e conversa fiada, há uma verdade que se distingue e é a mais pura. Tema a Deus. Não se surpreenda se vir um pobre oprimido e sem rumo, porque a justiça e o direito não funcionam. Na verdade, a exploração vem de cima. Com certeza há um superior corrupto e acima dele um manda-chuva ainda mais corrupto. Não há fim nisso e nada se pode fazer a respeito. Mas a boa terra não trapaceia ninguém. Até mesmo o rei mau se alimenta do que a terra produz. Quem ama o dinheiro nunca se contenta com o que tem. Nem o que ama a riqueza se satisfaz com grandes lucros. Isso também não faz sentido. Por isso que lá na carta de Timóteo fala que o amor ao dinheiro não é o dinheiro, tá? É o amor exacerbado ao dinheiro, é a ruína de todo, é a causa de todos os males. Nessa cobiça alguns se desviaram da fé. É a cobiça desenfreada por bens materiais, por riqueza, por dinheiro. Não quer dizer que você não possa prosperar da forma certa, porque a cobiça faz você cometer injustiça, faz você fazer tudo para subir no cargo, ganhar dinheiro, que é o que ele falou, que a corrupção vem de cima. Por quê? Porque a pessoa chegou lá em cima, o Criador permitiu, mas para a ruína daquela pessoa, porque ela ganha o mundo e perde sua alma, ela vai ser condenada. Por quê? Não só com a morte, mas com a morte eterna. Porque ela faz do dinheiro seu Deus. Entendeu? E o dinheiro é para nos servir, para a gente servir outro. Não é só para o nosso deleite. Quando o Criador nos prospera, é para ajudar outras pessoas, para servir o reino. Servir o reino, ajudar outras pessoas em necessidade, em dificuldade. Entendeu? Você demonstrar o amor do Criador pelo amor ao próximo. Entendeu? E as pessoas pegam só para o seu deleite. Entendeu? Isso é o amor, é o dinheiro, ganância, né? E quanto mais tem, mais quer e nunca se preenche, nunca tá feliz. Você pode ver os famosos aí que às vezes cai nas drogas, cai na bebida e com todo o dinheiro que tem, por que será? Né? Cai nos vícios. Mais dinheiro você ganha, mais gastos você tem. É. E qual é a vantagem de ter dinheiro? Ó, É só aí, para... aí é o que eu falei isso pro meu irmão no Messias, o meu primo. Falei, quanto mais você conquista as coisas materiais, mais gasto você vai ter com ela. Então você tem que ter o suficiente para poder você bancar as coisas que você quis ter. Ou então, é melhor você não ter muito e o pouco, porque você não vai ter muito gasto. E o que você ganhar vai dar para suprir o pouco que você tem. Entendeu? Se você não ganha tão bem assim, como é que você quer várias coisas? O homem quer ter tudo, cara. Ele nunca tá satisfeito com o que tem. Sempre quer ter mais isso, mais aquilo. Para ser feliz sempre precisa de mais. Porque isso não é felicidade, é desenfreamento, é superficialidade, né? Preenchimento de um vazio que nunca preenche. Entendeu? Por isso que ele fala sem sentido. Pô, né? Mas o ser humano, ele acha que não, que o dinheiro traz felicidade. O dinheiro te traz conforto. O dinheiro, ele te dá o bem-estar material, as suas conquistas. Mas felicidade plena não traz, irmãos. Muitos morreram no bichinho aí de 2019 com dinheiro e tudo. Outros morreram de câncer. Outros morreram de HIV, tudo com dinheiro. Alguns aí, né? E cadê? O dinheiro salvou? Não salvou. Chegou o tempo, eles morreram. Entendeu? Com todo o dinheiro que tinha. Seja rico, seja pobre. Chegou sua hora, você vai morrer.
né? E outra, o dinheiro não vai te salvar. Quem pode te curar e te salvar, enquanto você ainda tiver propósito e te dar livramento, é o Criador. Quem pode te dar a verdadeira felicidade é o estado de espírito na fé que você tem no Salvador e no Criador. Né? Ele te preenche de tudo. E depois, você buscando o reino, ter intimidade, se você não botar o coração nas coisas materiais, ele vai dar o que você necessita para essa vida. Alguns vão ter mais, outros vão ter menos. Não é questão de justiça. É questão que que é o decreto do Criador. Alguns têm a capacidade de administrar o mais, outros não têm. Aqueles que não têm capacidade, ele tem aquilo que o Criador dá de quantidade para ele saber administrar. Porque muitos enriquecem e depois perde tudo, que não sabe administrar. Outros enriquecem e gastam consigo próprio e não sabe compartilhar. Outros enriquecem para sua própria desgraça, porque são corruptos. Então, isso é falta de maturidade de administração e de saber lidar com o dinheiro, entendeu? Aí as pessoas falam que eu tô falando bobagem, mas então fazer o que, né? Vamos lá. Você que é rico? O trabalhador honesto pode deitar a cabeça no travesseiro tranquilo. Tenha um jantar simples ou tenha uma mesa farta. Exato. Mas o rico não consegue descansar, já que tem tanto a perder. Outra história triste que vi acontecer neste mundo. Um homem acumula muito mais riqueza do que precisa, mas acaba perdendo tudo num negócio infeliz. Ele tem um filho, mas não tem um centavo para lhe deixar de herança. Ele saiu nu do ventre da sua mãe e morrerá na mesma condição, sem nada. Como pode ser isso? Trabalhou tanto e não pode levar nada? Então, para que tanto esforço inútil? Tanto esforço por uma vida miserável, cheia de sofrimento? Depois de ver como são as coisas na terra... A igreja de Laodiceia de Apocalipse falava: eu sou rica, bastarda, não sou viúva, não sinto falta de nada. O Messias falou: não vê que é nu, é desgraçada, miserável e pobre, porque com toda a riqueza que ela tinha, era pobre de espírito. De espírito assim, não estava cheia do Criador, estava andando morna nos caminhos, entendeu? E o Criador, o Salvador falou que tinha vontade de vomitar da boca dele. Ele comparou água morna que dá ânsia de vômito, ele falou: quero vomitar da minha boca. E próprio carta de Tiago também tá, que fala que os ricos que oprimem os pobres, não dão o devido valor, não pagam o salário digno para eles, só ficam explorando o serviço do pobre, não paga com dignidade o serviço que o pobre está prestando a ele, com valor de salário digno para ele sobreviver com dignidade, que as riquezas desses ricos são comida por traças. Tá em Tiago, que esses ricos vão para a desgraça, entendeu? Hoje eles estão colhendo e deleitando sobre a terra, como diz a carta de Tiago, mas no final ele sofrerá a pena, ele sofrerá, entendeu? Então, é o que diz a palavra, não sou eu que estou dizendo não, tá tudo lá na Bíblia. Vamos lá. Concluí que a melhor maneira de se viver é cuidar de você mesmo, se divertir e tirar o que puder do próprio trabalho no tempo de vida que Deus conceder a você. É isso e ponto final. Não tem outro jeito. Sim, devemos aproveitar... aproveitar e compartilhar. Aí ele já voltou com a mente carnal de novo, né? Ele fica vagueando lá e cá. Vamos lá, vamos dar sequência. No tudo que Deus nos dá, sejam riquezas, seja a capacidade de desfrutá-las, aceitar a própria sorte e desfrutar o trabalho. É uma dádiva de Deus. Sim, é porque Deus também, não adianta você trabalhar, enriquecer e não desfrutar o que você conquistou. Ué, pra quê? Não aproveitar. E aproveitar é você também ter seu momento de lazer com a família, mas também ajudar os necessitados, ajudar os outros. Porque você se sente bem ajudando quem precisa. Se você é do Criador, verdadeiramente, você é de Deus, né? De Yahweh. Se você não é dele, você vai andar no egoísmo, no egocentrismo, para si próprio, para o seu único e propósito deleite, né? Então, vamos lá, né? Fazer o alegria no presente hoje. É inútil ficar remoendo o tema da brevidade da vida. Eclesiastes, capítulo 6.
Então passei muito tempo observando com atenção o que acontece neste mundo. São só absurdos. Há pessoas a quem Deus dá de tudo: muito dinheiro, propriedades, uma boa reputação e poder. Tudo que se pode querer ou sonhar. Mas depois, Deus não permite que elas desfrutem o que receberam. E do nada, aparece alguém que ficará com tudo. Isso é um grande absurdo. Não faz sentido. Digamos que um casal tenha muitos filhos e que viva por muito tempo, mas nunca desfruta nada. Mesmo que tenha um funeral de primeira, eu diria que um bebê que nasce morto tem mais sorte que esse casal. Ao menos, seu nascimento é sem sentido e sua morte também. Nem sequer teve um nome. Não viu nada, nem conheceu nada, mas está em melhor situação que qualquer um que vive esta vida. De que valeria alguém viver 2000 anos se não aproveitasse nada que possui? Afinal de contas, todos não acabam no mesmo lugar? Trabalhamos duro para alimentar o apetite, mas nunca estamos satisfeitos. Nada parece preencher plenamente. Então, se você conquista as coisas sem o Criador no centro, não preenche mesmo. Agora, se você anda na justiça, conquista as suas coisas com justiça, com honestidade, tratando bem dos outros, sem passar por cima de ninguém, com os princípios morais bíblicos e prática, seja você pobre, classe média ou rico, você vai ser abençoado e vai desfrutar, vai ter os seus momentos de lazer, não vai viver só para o trabalho, escravo do trabalho. Você vai ter, saber equilibrar, né? Um momento com a família, um momento para cuidar da saúde, um momento de trabalhar, um momento de buscar a face do Criador, de adorá-lo, de ler a palavra, para aprender a colocar seus princípios, para não desviar dos seus caminhos. É isso. Essa é a sabedoria que vem do alto, né? Mas as pessoas confundem com sabedoria de estudo humano, de faculdade. Ah, a faculdade foi Deus que me... Acontece isso, Deus também põe a pessoa na faculdade para aprender. Mas ela tem que saber que a sabedoria suprema vem do alto, não tem a ver com o estudo humano. Aí ela, aí se acha que sabe tudo, acha que sabe mais que os outros, que é melhor do que os outros, que eu conquistei, que eu fui lá, fiz, eu sou o cara, eu sou a mina e, né, e fica com soberba. Não tem o pico de humildade. Vamos lá. quem tem os sábios sobre o insensato? E que vantagem o pobre que mal consegue sobreviver tem de viver? Já que é assim, aproveite-o agora e não tenha expectativas neste mundo de sonhos e ilusão. Não pense que algo melhor ainda está por vir. Tudo é um enorme vazio. É nadar contra a maré. O que aconteceu, aconteceu. Seu destino já está definido. Não dá para discutir com Aí ele alguém. já tá vagueando na carne de novo, ó. Porque não há algo melhor. Como não há? Se o Messias veio e ele era o mais excelente, entendeu? Como que é? Ele fica vagueando lá e cá, né? Tentando achar resposta para as coisas todas, né? Vamos lá. Poderoso como Deus. Quanto mais palavras forem ditas, mais vazio haverá. E quem sabe o que é melhor para nós nesta vida vazia que vivemos e que passa como neblina? E quem pode nos contar o próximo capítulo da vida depois da morte? Eclesiastes, capítulo 7. Uma boa reputação é melhor que muito dinheiro no bolso. E o dia da morte é melhor que o dia do nascimento. Mais vale ir a um funeral que a uma festa. O dia da morte é melhor que o dia do nascimento. Ele vagueia muito, né? Nos pensamentos. Em parte sim, né? Porque você vai entrar num mundo totalmente pecaminoso, né? E quando você morre, a gente tem que pensar na morte. Muita gente não pensa, né? Não como vai ser o seu enterro, se você vai ter caixão. Você morreu. A partir do momento que você morreu, os outros que tá aqui que se virem que vai fazer com o seu corpo, se vai jogar numa vala, se vai enterrar, você não tá mais ali naquele corpo. Entendeu? Então já era. Então, a morte, para quem crê no Criador, é libertação. Porque você se livra desse mundo pecaminoso e vazio e que não tem nada de mais excelente para te oferecer. São coisas passageiras que estão aqui para nos servir, para a gente aprender e evoluir com elas. Entendeu? Só para isso, não, nada além disso. Entendeu? Então,
não é para nos preencher, para nos dar felicidade, essas coisas. É, aí ele fala, mas agora, se ele fala, é melhor um que nasce não ter nascido. Não, não, porque a gente nasce nesse mundo por um propósito. É que ele não enxergou isso, né? Porque é o que eu falei, ele tá buscando o entendimento, ele tá vagueando, né? Entre a sabedoria humana e quase indo para espiritual. Aí ele entende algumas coisas já do Criador e outras ele tá ali na sabedoria carnal humana do dali do Antigo Testamento, né? E não tá olhando para adiante, né? Você tem que viver o presente, mas andando como entendendo que você vai ser herdeiro das coisas do Criador lá na frente. Mas não que você deva preocupar com o futuro. Não, o futuro amanhã pertence ao Criador. Você vive hoje, mas viva com esperança numa coisa melhor que está por vir. Novos céus, nova terra. Só que ele não tinha esse deslumbre no tempo dele. Outros podiam até ter, né? Tipo Abraão, né? Porque o Abraão não era tão sábio como Salomão com a sabedoria humana, mas ele entendia o mundo espiritual e obedecia o Criador. Salomão já estava vagueando, ó, entre os dois mundos, né? Ele tentava entender ainda. Davi, pai dele, já entendia também o significado espiritual, mas Salomão, ele ficava vagueando ali, ó, entendeu? Vamos lá. É o que eu entendo do que ele passa aí, ó, né? De tudo que eu tô avalio no que está escrito desse entendimento dele aí, né? Afinal de contas, é para onde iremos. Ninguém sai de lá sem aprender uma lição. Chorar é melhor que rir, pois as lágrimas no rosto... Porque você não pode pegar e basear essa sabedoria de Eclesiastes, é igual a sabedoria de Provérbios. Lembrando que esses livros estão no Antigo Testamento, tá? E o Novo, tudo se fez novo. Então você não pode pegar só o livro de Eclesiastes e falar assim, essa é a sabedoria suprema. Você pode entender que ela é uma sabedoria que o Criador deu para revelar o mundo físico naquela época. Porque a adoração ao Criador naquela época era toda física. Era cheio de rituais religiosos, cheio de ida ao templo, que tinha o templo físico. No Novo Testamento, você não necessita de templo físico, não necessita de rituais religiosos. O que você tem que praticar é a justiça, o amor ao próximo, é ajudar os necessitados, é ser humilde, é você ter a sabedoria espiritual que vem do alto, não que vem só da terra, entendeu? Porque muitos governantes usam a Bíblia para se basear na sabedoria de Salomão, que era terrena, entendeu? E eles acabam caindo em desgraça. Por quê? Porque ele só se baseia nesse livro. Ou então no Provérbios, entendeu? Mas a sabedoria do Antigo Testamento apontava para a sabedoria ainda suprema, que era o Messias enviado do Pai. Entendeu? Por isso que ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Que sou a sabedoria do Pai, suprema. Por isso que ele veio aqui para ensinar a fé, para ensinar o amor, para ensinar como que a fé se manifesta e o amor se manifesta através da fé nele, que é o Filho, e do Filho, por meio do Filho a gente vai para o Pai, entendeu? Que são os dois, a sabedoria suprema e a sabedoria do Espírito Aruach HaKodesh, entendeu? Que é o Espírito do Pai e do Filho habitando nas igrejas hoje que somos nós, entendeu? Muitos não entendem essa diferença do Antigo Testamento para o Novo e querem continuar na sabedoria terrena achando que é celestial, com prática de rituais, indo ao templo, os governantes vibrando no amor ao dinheiro, né? Que você é de Deus quando você é próspero, você é reconhecido que é de Deus. Tá, então e o apóstolo era o quê? Porque todos morreram sem nada, decapitado, crucificado, não ficaram ricos, né? Então, estranho, né? Se for pensar assim, é muito, muito estranho, né? Porque as escrituras, ela se entende no seu contexto geral. Ela como um todo. Não adianta você pegar uma parte da escritura, tirar do seu contexto geral, completo, e falar, é isso aqui. Não. Aí você está tirando tudo do... A escritura não tinha versículo antigamente, era tudo corrida.
Entendeu? Os versículos foi colocado durante a tradução para facilitar a leitura. No entanto, facilitou para os falsos profetas distorcer e tirar do contexto e pegar versículos isolados. Você também lê uma carta sem interligar com outros livros, também está errado. Ou você, porque todos os livros se conectam da Bíblia. E também você basear só no Antigo Testamento sem o Novo, também está errado. Porque os dois se complementam. O velho é figura para o novo, que é mais excelente. Entendeu? A nova aliança. Se a pessoa não entende isso, ela vai isolar tudo. E vai interpretar tudo de maneira isolada. Entendeu? Vamos lá. Limpam o coração. O sábio pensa com seriedade na morte, mas o insensato desperdiça a vida na farra. Mas vale ouvir a repreensão de um sábio. Tá vendo como ele vagueia? E ele fica ali entre a sabedoria correta e a que não é tão correta? Porque uma hora ele fala, vou cair na gandaia. Aí outra hora ele fala, o insensato vai pra farra e gasta dinheiro na farra e faz isso, entendeu? Ele tá ali, ó, tentando achar o caminho. É o que eu tô vendo. Ele tá tentando, ele tá meio que vagueando, tentando achar as coisas, encontrar sentido para a vida. É o que ele tá. Eclesiastes é isso aí. Eclesiastes é sabedoria eclesiástica, quer dizer sabedoria de crelo, do crelo, entendeu? Então, ele tá ali tentando achar numa forma religiosa, do entendimento religioso, o sentido para a vida e o significado de tudo. Para que tudo isso que a gente vive aqui nesse mundo? É o que eu interpreto desse livro Eclesiastes, entendeu? Vamos lá. Aonde vai chegar tudo? De um insensato. Que sentido tem? A risada do insensato não diz nada. Só que você encontra o sentido e o propósito da vida do Messias em diante. Entendeu? E como Salomão é antes do Messias, mas ele devia ter aprendido com Davi, com os patriarcas, Abraão e tudo mais. Mas pelo visto aí, com toda a sabedoria humana que o Yahweh lhe deu, ele parece que se perdeu ali, né? Tanto é que ele caiu em profanação do templo, ídolos de as mulheres que ele fez aliança, justificando as alianças em si próprio e não baseado na obediência do Criador, né? Quanto estalar de gravetos. A opressão faz até o sábio perder o juízo, e o suborno destrói até o coração mais resistente. Finalizar algo é melhor que começar. Ter paciência é melhor que se afobar e meter os pés pelas mãos. Não perca a cabeça. A raiva é a marca registrada dos insensatos. Pare de chorar lembrando-se dos velhos tempos. Nenhum sábio faria isso. Sabedoria acompanhada de dinheiro não faz mal a ninguém. Nada melhor que juntar as duas coisas na vida. Isso, e você tem que ter sabedoria justamente para saber usar o dinheiro devidamente, para auxiliar o próximo, para não ser ganancioso, para não encarar o dinheiro como seu Deus, né? Como o dinheiro viesse para te servir e você ajudar ele para servir o próximo, para o reino. E para também você aproveitar a vida nos momentos com a sua família, com o seu próximo, com os seus amigos. Não é só para os seus deleites particulares e egoístas, é também para os outros, entendeu? Isso é usar com sabedoria e para ajudar causas, né? Riqueza significam proteção, mas a sabedoria é fonte de vida. Veja a perfeição da criação de Deus. Até o que parece torto está no seu devido lugar. Que história é essa de querer dar uma mãozinha? O dia bom é um convite para a comemoração. O dia ruim é um chamado à reflexão. Os dois têm de Deus o seu lugar devido, para que saibamos que nada está garantido. Já vi de tudo nesta minha vida curta e sem sentido. Uma pessoa que só fazia o bem... Ele falou lá no primeiro vídeo, né? Pau que nasce torto não se direita. Mas nós nascemos tortos, porque nascemos todos pecaminosos. Então,
a conversão então não existe, porque se Paulo que nasceu torto não se direita se a própria pessoa rejeitar a sabedoria de entendimento para botar em prática, que é a conversão, a mudança de vida. Aí você rejeita a sabedoria do pai, entendeu? Aí não se direita mesmo, mas não que não tenha como você que é errado se consertar pelo poder do Criador, pela fé que você deposita no filho dele e ser transformado. É o que eu falo, ele tá vendo das perpex, per, como que é a palavra? Perspectiva humana, com a sabedoria humana, não da perspectiva da sabedoria espiritual, entendeu? Morrer de repente e um traste de gente que respira maldade e viver até dizer chega. Portanto, cuidado com os extremos. Ó, Muita cuidado com os sabedoria extremos, ó. e 8 ou excessiva 80, ó. 8 ou 80. É o equilíbrio, ó. Cuidado com os extremos, é o que eu falo. Vamos lá. só trarão dificuldade. Mas tome cuidado. Tanto a insensatez quanto a maldade só trazem infelicidade. Não morra antes da idade. É bom não radicalizar e ter equilíbrio. Ó, acabei de falar, Quem teme a Deus equilíbrio. evita extremos, porque vê os dois lados da moeda. A sabedoria dá mais força a um sábio que 10 homens fortes a uma cidade. Não há uma única pessoa perfeita no mundo. Nenhuma que seja pura e sem pecado. Olha aí. Tá Não vendo? fique Acabei de falar. bisbilhotando a conversa dos outros. E se a fofoca for sobre você, não seria melhor não ouvi-la? Vai dizer que nunca falou mal de ninguém pelas costas. Mergulhei de cabeça na minha busca por sabedoria. Fiz de tudo, mas estava além das minhas forças. É um mistério profundo, profundo demais. É impossível alcançá-la. Então me lancei de corpo e alma. Por si só é possível alcançar, porque ele foi pela sabedoria humana, alcançar a sabedoria espiritual por si só. Agora, quando o Messias fala lá nas cartas, Paulo fala, né, nas cartas que o Messias lhe deu com a sabedoria espiritual que o Salvador lhe deu a Paulo, que o Messias veio revelar o mistério que estava escondido nos séculos dos séculos, lá atrás, que é a sabedoria espiritual que ele veio trazer, entendeu? Então, pela sua força você não consegue, mas quando você reconhece que você é dependente totalmente do Criador para tudo, aí sim, aí a sabedoria se manifesta, a espiritual. Quando você se rende e para de lutar com suas forças, com seu intelecto humano carnal, com a sua sabedoria terrena, né, de estudo humano, quando você fala, eu reconheço que o Messias é o Salvador, que ele morreu por mim, pagou meu pecado, aí você vai em busca da sabedoria espiritual, que está nas escrituras. Aí, quem busca, o Pai revela. Aí vai, tem que ter interesse. Muitos não têm interesse, eles querem mastigado dos líderes religiosos. E eles mesmos não se aprofundam, não bebem direto da fonte. Entendeu? Aí acredita tudo que os religiosos inventam, tudo que escuta no YouTube. Lembra-se que Paulo falou em Timóteo, cuidado para não ser levado por todo vento de doutrina. Aí uns ensina universalismo, que todo mundo vai para o céu, morreu, virou santo. Outros ensinam que você tem que reencarnar várias vezes, sendo que o Messias já pagou na cruz todo o nosso pecado, a gente não deve mais nada. Quem crê verdadeiramente na obra do Messias, né? Quem não crê já está condenado quando a palavra diz. A outros diz que não tem condenação eterna no lago de fogo. Outros diz que o inferno é aqui. Outros diz que o diabo não existe. Outros diz que o Deus e o diabo é a mesma pessoa. Então, fica inventando isso confundidamente da pessoa. Por quê? Porque fica estudando o que não presta. Mas o que presta, ninguém vai, que vem do Criador mesmo. Entendeu? Então, a pessoa é levada, como diz a palavra de Timóteo, Paulo a Timóteo, por todo o ventre de doutrina que ela escuta. Ela não sabe comparar as coisas com as escrituras, porque a base da sabedoria suprema é as escrituras. Não tem outro lugar. Entendeu? Mas aí vai a escolha de cada um. Se a pessoa achar, a sabedoria está na ciência também, sabedoria está não sei da onde, está aqui, está ali. Então é direito de cada um. Eu só estou orientando do que eu estudo nas escrituras. Para mim, a única sabedoria suprema e as coisas que vale a pena é o que está de acordo com as escrituras. Não está de acordo, para mim eu jogo no lixo, né? Para mim não faz sentido nenhum.
Porque o único sentido que dá é dar no caminho do Criador, para mim. O sentido para a vida, para o propósito de vida verdadeira, porque o Messias falou que ele é a vida verdadeira. Sem ele, as pessoas estão vivas só com carcaça, mas mortas espiritualmente. Então, vamos lá, vamos dar sequência. Investigando e buscando a sabedoria, o sentido da vida. Queria também saber a razão do mal, da insensatez, da tolice e da loucura. E descobri que uma das piores armadilhas da vida é cair nas mãos de uma mulher imoral, sedutora, faz gato e sapato de sua vítima. Aquele que agrada a Deus conseguirá escapar, mas o ingênuo cai na armadilha. Foi isso que eu, em minha busca, descobri. Mas a sabedoria que tanto busquei ainda não encontrei. Olha lá. De 1000 homens que porque é a espiritual. Porque até com a sabedoria humana, ele falou aí, ó, que cai na garra da mulher imoral. Ele mesmo caiu, porque ele ficou com 1000 mulheres e todas idolatrando ídolos, que desviou ele do caminho do Criador, né? Então, meu, é complicado. E outra, as pessoas acham que tudo é sobre quantidade, mas não é sobre qualidade. Entendeu? As pessoas distorcem tudo na mente dela. A mentalidade, quando você não vai para a sabedoria suprema, que é a palavra, a sua mente fica distorcida e corrompida. Você acha que está certo, estando errado. Por isso que lá em Romanos a palavra fala, tocar a verdade do Criador, que é bendito para todo sempre, amém, por mentira. Transformar a verdade em mentira, né? E acreditaram que a mentira era a verdade, né? Vai fazer o que, né? Apenas uma me impressionou, mas entre as mulheres, nenhuma. Por fim, cheguei à seguinte conclusão. Deus fez todos íntegros e honestos. Nós é que estragamos tudo. Eclesiastes, capítulo 8. Não há nada melhor que ser sábio e poder interpretar o sentido da vida. A sabedoria lança luz aos olhos e concede bondade às palavras e aos costumes. Faça o que o rei ordena. Você jurou obediência a ele. Não critique suas ordens, nem tente quebrar sua promessa quando for difícil a tarefa. Afinal, você deve fazer a vontade do rei, não a sua. O rei tem a última palavra. Quem ousa contestá-lo? O que você está fazendo? Cumprir ordens não dói e o sábio obedece prontamente. Sim, há um momento certo e um jeito certo para cada circunstância. Mas, infelizmente, nem sempre entendemos isso. É verdade que ninguém sabe o que acontecerá no futuro. Quem vai nos contar? Ninguém pode controlar o vento, muito menos prendê-lo. Ninguém pode mudar o dia de sua morte. Ninguém pode parar uma batalha na trincheira. Não dá pra gente saber de tudo, mas a revelação de Apocalipse conta algumas coisas que vai acontecer no futuro. É que ele não chegou a esse entendimento na época dele, entendeu? Foi revelado para os apóstolos, entendeu? Por isso que Paulo fala na carta que o mistério estava escondido desde os séculos do século, mas foi revelado por o apóstolo no Messias, entendeu? Ninguém que faça o mal pode ser salvo pelo mal. Tudo isso observei enquanto me esforçava para entender o que acontece neste mundo. Enquanto as pessoas tiverem poder para oprimir e ferir o próximo, será sempre assim. Certa vez vi alguns perversos receberem um funeral solene em solo sagrado. Quando o povo retornou para a cidade, não economizou elogios a eles, no mesmo lugar onde aqueles homens haviam praticado suas maldades. É um grande absurdo. A sentença contra a maldade demora muito a ser pronunciada. Por isso o povo se acostuma a conviver com homicídios. Mesmo que o perverso pratique o mal e repita isso 100 vezes em sua vida longa e aparentemente tranquila,
Ainda estou convencido de que a boa vida está reservada para a pessoa que teme a Deus e vive de forma reverente na sua presença, e que o perverso nunca terá uma boa vida. Não importa quantos dias ele venha a viver, serão todos vazios e sem graça, como uma sombra, porque ele não teme a Deus. Isto é o que acontece o tempo todo e não faz o menor sentido. Pessoas boas recebem o mesmo que o perverso, e os perversos recebem o mesmo que os bons. Isso não faz sentido. É um absurdo. Assim, decidi ir tocando a vida e me divertir o máximo que eu puder. A única coisa boa que se pode esperar nesta terra é comer, beber e divertir-se, compensando assim a luta pela sobrevivência nestes poucos anos que Deus nos concede neste mundo. Quando me lancei de corpo e alma para buscar a sabedoria e examinar tudo o que acontece nesta terra, compreendi que mesmo mantendo os olhos abertos dia e noite, sem nem piscar, nunca se entenderá o sentido do que Deus está fazendo neste mundo. Pode investigar à vontade. Você nunca compreenderá. Não importa quanto você conhece. Jamais chegará lá. Eclesiastes, capítulo 9. A sabedoria totalmente suprema não vai alcançar só quando estiver na glória, né? Com o Pai. Mas a plenitude do Messias, ele revelou que ele não entendia. Ele achava que era impossível. Mas nada é impossível para o Criador. E ele quer abençoar as pessoas com entendimento para revelar o reino dele. Entendeu? Não era um reino terreno. Era um reino espiritual que ia se concretizar nos novos céus e nova terra fisicamente mais tarde, quando ele destruísse toda a obra do maligno, né? Muitos falam assim, não tem menção do diabo no Antigo Testamento. Tem, é que as pessoas não veem, tá nas etelias, é igual do Messias. Se você, quantas vezes você vê falar no Antigo Testamento da palavra Messias? Se falou uma vez, né? Mas eles dão figuras mencionadas do Messias. Quando sacrifica os animais, está apontando para o Messias. Quando sacrifica o cordeiro, está apontando para o Messias. Quando está falando que vai vir o ungido, lá no Antigo Testamento, está apontando para o Messias. Entendeu? A mesma coisa, fala de maneira figurativa, em alguns poucos momentos, do inimigo. Aí fala, não se fala de inferno no Antigo Testamento, porque inferno foi uma palavra que os gregos e os romanos inventaram. Essa palavra, na verdade, na Bíblia não existe. Porque o que a pessoa entende por inferno hoje, não, tem menção lá no Antigo Testamento. Muitos falam que não tem. Tem, só que é a palavra Sheol, mundo dos mortos. Aí as pessoas não entendem. Aí vem os hereges, que não entendem, não estudam na profundidade, que são metidos a mestre. Eles são metidos a mestre. Eles são metidos a saber de tudo. Só eles que sabem. Aí ele veio falar, na Bíblia não se fala inferno. Não fala, não tem menção de inferno. Vai estudar o significado que Grécia e Roma colocou essa palavra, porque essa palavra nunca existiu na escritura inferno. O que existe é Sheol, no Antigo Testamento, significa mundo dos mortos. Quando o espírito, a pessoa morre, a alma sai do corpo e ela vai para o lugar de reserva até o dia do julgamento, que é chamado Sheol, mundo dos mortos. E no Novo Testamento é chamado de Hades, o mesmo mundo dos mortos que era do Antigo Testamento. Que Hades significa, a palavra Hades é em grego, e Sheol em hebraico. Só que é o mesmo significado, mundo dos mortos. E muito não entende isso, entendeu? Então, inferno quem colocou foi Roma, entendeu? Veio do latim, inferno de Dante, dessas invenções aí do filme, entendeu? O certo e o lago de fogo, o nome do lago de fogo é Giena, que é a condenação eterna, entendeu? Que é quando vão ressuscitar os corpos e vão ser salvos com o corpo glorificado, que andou no caminho do Criador, e destruído com corpos jogados no lago do fogo do Giena, entendeu? É isso. As pessoas não estudam e ficam falando que não entende, só imitando como papagaio. E aí se acha sábio, aí é mestre, ninguém se chama mestre, só há um mestre, que é o Messias. Ninguém se chama ninguém de pai na terra,
a não ser pai físico, né, que te pôs no mundo. Mas fora esse, você não pode chamar de pai ninguém, porque pai só é um que está no céu. Está na Bíblia. Está escrito. Está escrito. Vamos lá. Depois de refletir sobre tudo isso e ponderar longamente, cheguei à seguinte conclusão: os bons e os sábios e tudo o que fazem estão nas mãos de Deus. Mas se no dia a dia terão que lidar com o amor ou com o ódio, eles não sabem dizer. Tudo pode acontecer. Há um mesmo destino para todos, justos e injustos, bons e maus, Aí, ó, feios e bonitos. Tá entendendo sobre a carne, ó. Ele tá entendendo com a inteligência humana. Que ele tá falando da morte, que é o mesmo destino para todos, mal e bom. Mas e o pós-morte, não tem? Porque se tem vida eterna, então ele não tá pensando no espiritual, ele tá pensando só no carnal, no físico, com a sabedoria humana. Entendeu? Agora, ele vagueia, como eu disse, ele fica ali, ó, vagueando, tentando descobrir a sabedoria espiritual, pensando com a sabedoria terrena. Entendeu? Algumas coisas da sabedoria terrena tá de acordo com a Bíblia. Algumas coisas. Mas a suprema é espiritual. Você só entende pela espiritual as coisas do Criador. Né? Pela física você vai entender na letra algumas coisas. Porque só os profetas, ele entende só. Por isso que quando Pedro não queria deixar o Messias ir para a cruz do Calvário, que ele tinha que ir para pagar nosso pecado, Pedro tentou impedir o Messias, ele falou: aparte de mim, Satanás. Você só entende as coisas do homem e da terra. Você não entende as coisas do Criador, do Pai. Entendeu por quê? Porque é só físico. Entendeu? Então, do mundo. Entende as coisas do mundo caído. Certo? Então, quando você entende as coisas espirituais, você vai mais profundo. Você entende o significado das coisas, da vida. Por que nós estamos aqui, qual o nosso propósito, né? Que sentido tem a vida. Agora, quando você vê no olhar de Salomão, do rituais e da carne, da religião, você não enxerga o espiritual. Você só entende a palavra na parte física. Entendeu? Aí você vai fazer rituais, que nem se fazem hoje ainda, vai fazer templo físico, vai fazer tudo de maneira física. Porque não entende que tudo é espiritual hoje. Entendeu? É simbólico. É revoltante. E nada pode ser pior que isto neste mundo. Que todos tenham o mesmo destino. Por isso tanta gente se entrega ao mal. Por isso tem tanta gente que enlouquece por toda parte. A vida conduz à morte. Essa é a verdade. Porque ela acha que que adianta eu ser bom ou ser mal? Eu vou morrer do mesmo jeito. Morreu, acabou. Então, o que adianta ser... Tanto faz eu ser bom ou ser mal. Fazer o certo ou o errado. Né? Nesse entendimento carnal que ele tá tendo aí. Entendeu? Mais uma coisa que descobri. Quem foi escolhido para a vida tem esperança. Pois, como dizem, mais vale um cão vivo que um leão morto. Os vivos pelo menos sabem alguma coisa, mesmo que saibam apenas que vão morrer. Mas os mortos nada sabem e não aprendem coisa alguma. Eles já se foram e ninguém se lembra deles. Tá vendo que ele tá fazendo um paralelo, da sabedoria espiritual também, que ele tá tentando encontrar, entre a sabedoria espiritual que ele tá tentando encontrar e a física que ele já tem, a carnal. Ele fala que os mortos não sabem coisa alguma. Aí as pessoas interpretam no físico isso. Aí quando a gente fala que as pessoas que saem do corpo estão conscientes lá no paraíso, que andaram no caminho do Pai, do caminho do Criador e do Salvador, aí a pessoa fala, os adventistas mesmo falam isso, né? Porque eles entendem na carne as coisas. Então ele fala assim, mas aqui Salomão está dizendo que os mortos não sabem coisa alguma. O corpo que está morto, o corpo, a alma, o espírito saiu do corpo, a pessoa morreu. Aquele corpo não sabe coisa alguma. Porque não tem mais vida ali. Agora, o espírito e a alma que voltam ao Pai, eles estão conscientes. Entendeu? Tanto é que tem a parábola do rico e do Lázaro. Que o rico tá lá no Hades, sofrendo, consciente, e quem andou no caminho do Pai está no paraíso. O rico pede, deixa eu passar daí para cá, para avisar os meus irmãos para que não venham para cá, que eu estou sofrendo. Aí fala, não, a gente não pode passar daqui para aí, nem você daí para cá. Tem um abismo entre nós aí. Entendeu?
Porque eles lá estão no sofrimento e o outro está aqui, na alma, no espírito, até o dia do juízo e receber os corpos para serem salvos ou condenados. Quem está de um lado condenado, da esquerda, condenado, direita, salvos. Entendeu? Por isso que Mateus fala que o Messias vai vir apartar o bode das ovelhas. Os bodes para sua esquerda e as ovelhas para sua direita. Certo? Os que tiver à direita, tá lá no livro de Mateus, não estou inventando, leia lá no Evangelho de Mateus. Que tiver à sua direita, vem de bendito do meu Pai, para o reino que está preparado para vós desde a fundação do mundo. Porque teve fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, tive estrangeiro, ou prisioneiro, ou enfermo, fosse me ver. E vou dizer para o que tiver à minha esquerda, o bode, aparte-se de mim, maldito, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Porque estive fome, não me deste de comer, estive com sede, não me deste de beber. Quando fizemos essas coisas, mestre, para você, quando me fizesse a um desses meus pequeninos, a mim fizeste. E quando não fizeste a um desses meus pequeninos, a mim não fizeste. E aí eu vos direi, põe os bodes para a esquerda e as ovelhas para a direita. Os bodes para a perdição eterna e as ovelhas para a salvação. É onde tem a parábola do rico e do Lázaro. Você vê que os livros se complementam? Se completam um ao outro? Entendeu? Seus conflitos e até seus sonhos há muito não existem. Não há sinal deles nos negócios desta terra. Diante disso, aproveite a vida. Coma do bom e do melhor. Aprenda a apreciar um bom vinho. Sim, Deus tem prazer no seu prazer. Vista-se toda manhã como se fosse para uma festa. Não economize nas cores nem nos detalhes. Aprecie a vida com a pessoa que você ama todos os dias dessa sua vida sem sentido. Cada dia é um presente de Deus. É tudo o que se pode receber pelo árduo trabalho de se manter vivo. Portanto, tire o máximo de cada dia. Agarre cada oportunidade com unhas e dentes. Umas coisas que ele fala tá certo, outras nem tanto. Porque ele tava, que nem eu falei, ele tá vagueando. Ele tá buscando pela sabedoria espiritual, ao mesmo tempo que ele já tem a terrena. E algumas coisas da terrena tá de acordo com a palavra, outras nem tanto. E aí ele tá buscando uma sabedoria além daquela que ele já tem, para ele enxergar o sentido de tudo, da vida, de tudo que ele tá vivendo. Entendeu? Bom, vou parar por aqui, tá? Vou dar sequência a mais um vídeo. Vai ser preciso 3 vídeos, tá, irmãos? Tá, peraí. Muito obrigado. Compartilhe o vídeo, deixa o like, badala o sininho de todas, se inscreva quem não é inscrito. Bem-vindo a novos inscritos, tá bom? Até o próximo. Fui!